E aí, beleza? Parece ser outro dia comum na cidade até que subitamente um engarrafamento causa um alvoroço entre os motoristas locais. Um empresário parou seu carro no meio da rua e, por uma razão desconhecida, ficou completamente cego. Um grupo se aproxima para ajudar e um homem se oferece para levá-lo para casa. Porém, assim que chegam e o empresário desce, o ladrão foge com o carro. O empresário fica perdido do lado de fora, mas o ladrão retorna segundos depois, fingindo ser outra pessoa para ajudá-lo a chegar ao seu apartamento, oferecendo companhia pela tarde. Desta vez não funciona, o empresário o expulsa assim que se sente seguro em casa. Horas depois, a esposa do empresário chega e, ao saber da cegueira do marido, leva-o a um especialista. Sendo uma emergência, o médico os deixa passar à frente. Infelizmente, não importa qual aparelho o médico use para examinar os olhos do empresário, ele não encontra sinais de dano ou doença, o que indica ser neurológico. O empresário precisará ir ao hospital para realizar exames, embora o médico nunca tenha ouvido falar de algo assim antes. Após a saída do casal, o médico atende outros pacientes, incluindo uma criança, uma mulher de óculos escuros e um homem de tapa-olho. Enquanto isso, o ladrão dirige o carro roubado pela cidade, tentando evitar passar em blitz, mas acaba ficando cego também e procura ajuda na polícia. Quando um policial o leva à sua antiga casa, sua ex-esposa recusa a entrada dele, causando um barraco na entrada, e o ladrão é levado pela polícia. À noite, a mulher de óculos escuros vai a um hotel. Após pedir uma bebida ao barman, encontra-se com seu cliente no andar de cima. O encontro vai bem, mas é arruinado quando ela começa a entrar em pânico, pois também fica cega. O médico vai para casa jantar com a esposa e tudo vai bem até que acordam na manhã seguinte e ele também descobre que não consegue ver. Eles ligam para o hospital para alertar sobre uma possível infecção se espalhando e acreditam neles porque a criança também está lá, incapaz de ver. Logo, casos de cegueira súbita começam a aparecer por toda a cidade e o governo começa a tomar as primeiras medidas para detê-la. O consultório do médico é fechado pelas autoridades e o próprio médico é levado para ser colocado em quarentena. Sua esposa não suporta a ideia de ficar longe dele, então decide mentir e fingir que está cega também para ser colocada em quarentena com ele. O casal é levado a um asilo abandonado que está completamente vazio e nenhum outro médico ficará lá com eles. Cada ala tem um telefone para contatar os guardas do lado de fora, mas só pode ser usado para emergências e cada ala deve ter um representante como a única pessoa que pode usá-lo. Logo, mais pessoas começam a chegar, como o ladrão, a mulher de óculos escuros, a criança e o empresário. O médico e sua esposa concordam em manter a visão dela em segredo e, fingindo que ela explorou e memorizou o lugar quando chegaram, a esposa do médico se torna uma guia para todos quando precisam de ajuda com coisas como ir ao banheiro. Durante sua primeira saída do quarto, o ladrão caminha atrás da mulher de óculos escuros e fica um pouco atrevido, o que faz com que ela responda chutando-o na perna. O salto dela causa uma ferida grave que o médico e sua esposa acabam enfaixando com uma camisa, porque não há kit de primeiros socorros por perto. Mais tarde, a esposa do médico não consegue dormir, pensando em uma possível infecção na perna do ladrão e com medo de que ela também possa acordar cega. O médico tenta se aproximar dela de forma íntima, mas ela prefere dar uma volta para lidar com suas preocupações. Na manhã seguinte, mais pessoas chegam e o empresário consegue se reunir com sua esposa, enquanto a criança lamenta que sua mãe ainda não tenha aparecido. O médico e sua esposa tentam falar com os guardas e pedir ajuda para a perna do ladrão, mas os guardas não cooperam, apenas apontam suas armas para eles e os fazem retornar ao quarto sob ameaça. Algum tempo depois, eles recebem sua primeira caixa de comida, que é tão ruim quanto a de uma cantina escolar ou prisão. Também não é suficiente. A esposa do médico tenta usar o telefone de emergência para pedir mais comida e um kit de primeiros socorros, mas ninguém atende sua ligação, exceto uma secretária eletrônica, onde ela deixa várias mensagens. Semanas começam a passar e a cada dia, mais e mais pessoas infectadas são enviadas ao asilo. A esposa do médico amarra uma linha de pano entre as alas como guia e o médico é escolhido como representante da ala 1, mas manter a ordem logo se torna impossível. Como todos estão cegos, logo deixam de se preocupar com a limpeza e as pessoas começam a andar sem
roupas e a se aliviar no meio do corredor. O empresário tenta manter seu ânimo conversando com sua esposa sobre seus dias de juventude, mas sua esposa não suporta nem pensar em tempos mais felizes. Uma tarde, a esposa do médico ouve um barulho e descobre que o homem de tapa-olho tem um rádio com ele, que vinha ouvindo em particular. Ela o convence a compartilhar as notícias com todos, já que estão todos desesperados para saber o que está acontecendo lá fora. O homem de tapa-olho explica que não restam muitas estações, mas ele entendeu o geral. Nas primeiras 24 horas, houve centenas de casos que o governo simplesmente resolveu enviando as pessoas cegas para o asilo e pedindo a todos os demais que ficassem em casa. Então, o público, em geral, teve que assistir como especialistas ao redor do mundo se reuniram para ter conferências onde usaram muitas palavras apenas para dizer que não sabiam o que estava acontecendo. Logo, até os especialistas foram infectados e a doença começou a aparecer no exterior. As pessoas cansaram de esperar em casa e tentaram sair, mas os soldados estavam de vigia e prenderam qualquer um que quebrasse as regras. A cidade tornou-se um caos, especialmente porque acidentes de carro continuavam acontecendo e até aviões começaram a cair também. Os cidadãos começaram a ficar assustados e decidiram ficar em casa afinal. Então agora a cidade é um deserto e o governo não está fazendo nada a respeito, porque eles também estão cegos. Dias depois, um grande grupo de pessoas infectadas é trazido para o asilo e os soldados mostram quão cruéis eles se tornaram ao atirar em um homem simplesmente por sair da fila por acidente. O som do tiro desencadeia o pânico das pessoas e todos correm para dentro, empurrando uns aos outros sem se importar e até quebrando as portas. A pior parte é que os soldados nem mesmo vêm recolher o corpo. Esperando que possam enterrá-lo eles mesmos, a esposa do médico pede uma pá que os soldados jogam no meio do quintal sem sair de suas torres. Como a esposa do médico ainda está fingindo ser cega, ela pede direções e os soldados zombam dela até que ela encontre a pá e lhes mostra o dedo do meio. Enquanto isso, o médico está tentando se comunicar com os representantes das outras alas para coordenar os enterros. Já que mais 2 pessoas foram baleadas, ele também quer discutir o fato de que uma das alas está pegando mais comida do que realmente devem pegar. O barman cansa de ouvir o médico agir como um líder e se declara rei da ala 3. Sua primeira ordem é que sua ala pode comer tudo o que quiser, antes mesmo de ajudar com o restante dos corpos mortos. Mais tarde, a esposa do médico vai verificar o ladrão, que está com febre porque sua perna tem uma infecção grave. Ela tenta ser solidária, mas o ladrão de repente a ameaça ao revelar que sabe que ela não é cega, fazendo com que a esposa corra de volta para o marido e finalmente tenha um colapso e cai no choro. O ladrão não aguenta mais a dor, então ele arrasta seu corpo para fora e deixa os soldados atirarem nele. A esposa do médico se sente culpada e começa a se perguntar se deveria contar a verdade para todos, mas o médico a proíbe de fazer isso. Ele também expressa sua preocupação com o fato de que o relacionamento deles se tornou algo mais parecido com uma enfermeira e um paciente do que um casamento. Algum tempo depois, o barman consegue encontrar o escritório administrativo do asilo com a ajuda do contador, um membro da ala 3 que é cego desde que nasceu, o que significa que ele tem uma melhor compreensão de como viver assim. Usando o sistema de PA, o barman anuncia que tomará controle de todo o asilo como seu rei, e a primeira nova regra é que as pessoas terão que pagar pela comida. Esta regra não é bem recebida e logo há caos perto dos alimentos, e à medida que todos lutam para ter acesso, o barman revela que mantém um revólver consigo desde que foi trazido para o asilo. Com um tiro de advertência, ele manda todos de volta e toma controle do armazenamento de comida, anunciando que estarão guardando-o o dia todo e ameaçando atirar em quem tentar roubar. Algumas pessoas consideram não cooperar, mas é muito perigoso quando o inimigo possui uma arma. A esposa do médico começa a coletar tudo o que pode das pessoas de sua ala, desde joias que incluem alianças de casamento até qualquer coisa que possam encontrar em seus bolsos. E ela guarda um par de tesouras que encontrou na bolsa de uma mulher. O menino não tem nada a oferecer, mas a mulher de óculos escuros tornou-se sua mãe substituta e promete pagar por ele. No armazenamento de alimentos, o contador está usando sua experiência para identificar
verificar a qualidade dos objetos trazidos ao tocá-los. Não importa quão caras sejam as joias, no entanto, o barman só atribui um par de caixas por ala e ameaça qualquer um que ouse reclamar. As pessoas se veem obrigadas a compartilhar refeições destinadas a uma pessoa. E o médico se mantém isolado, sem ânimo para manter sua gentileza de líder quando se sente um fracasso. A mulher de óculos escuros se aproxima dele para confortá-lo, lembrando-o de que não há nada que ele possa fazer contra uma arma. E os dois acabam ficando íntimos ali mesmo no refeitório. A esposa do médico os encontra enquanto eles estão terminando, mas em vez de fazer uma cena, ela diz à mulher de óculos escuros que pode ver, pedindo-lhe para guardar o segredo e deixando que sua própria culpa faça o resto. Uma semana depois, quando todos no asilo já não têm mais nada com que pagar, o barman anuncia que aceitarão serviços das mulheres em troca de comida. A esposa do médico sai para exigir saber por que novas rações não chegaram, e os soldados explicam que eles deram tudo o que têm. Então o racionamento fica a cargo deles. Uma discussão começa na ala 1 sobre como proceder, e o médico a interrompe, apontando que não cabe a eles fazer as mulheres fazerem qualquer coisa. Se alguém quiser se voluntariar, é uma decisão pessoal, mas não haverá julgamento ou pressão de ninguém. Após muito pensar, uma das mulheres finalmente se voluntaria, inspirando outras, como a esposa do médico e a mulher de óculos escuros, a fazer o mesmo. O empresário não quer que sua esposa vá e tenta proibi-la, mas a esposa o lembra de que não deve ser tratada de maneira diferente, e vai assim mesmo. O contador vem buscar as mulheres e as leva para o depósito de alimentos, onde elas têm a pior noite de suas vidas. Os homens são violentos e um deles exagera tanto que mata uma das mulheres. Na manhã seguinte, a esposa do médico pede que outra pessoa vá buscar a comida, pois as mulheres voltaram com o corpo nos braços, prontas para limpá-la e dar-lhe a despedida que merece. Mais tarde naquele dia, o contador verifica uma ala diferente por mais voluntárias e passa na ala 1 para parabenizá-las pelo trabalho bem feito. Mas parece que eles não sabiam que uma das mulheres estava morta e a usaram mesmo assim, então a esposa do médico informa isso a ele, o deixando sem palavras. Toda essa provocação finalmente faz a esposa do médico estourar e leva a tesoura consigo até o depósito, onde todos estão distraídos com as mulheres da ala 2. Sem hesitação, ela mata o barman com a tesoura antes de arrastar as meninas com ela, enquanto o contador percebe o que aconteceu e pega a arma, mas nenhum de seus tiros acerta. Na saída, a esposa do médico faz seu próprio anúncio. Se eles não liberarem a comida, mais homens morrerão. Agora é ela quem estará no comando. O médico se preocupa que isso iniciará uma guerra e ele está certo. A ala 3 cria barricadas na área e ainda não libera a comida. A ala 1 se prepara para lutar e recuperar o que é deles, mas antes que possam fazer qualquer coisa, uma das mulheres decide se vingar. Acontece que ela manteve um isqueiro escondido no bolso todo esse tempo e o usa para se infiltrar na ala 3 e iniciar um incêndio. As chamas se espalham rapidamente, matando muitos homens, e antes que o pânico possa tomar conta, a esposa do médico os guia para fora do prédio. Surpreendentemente, ninguém é baleado porque os guardas nem mesmo estão mais em suas torres. As portas também não estão trancadas, o que só pode significar uma coisa: eles finalmente estão livres. Assim, o médico, sua esposa, a criança, o homem de tapa-olho, a mulher de óculos escuros, o empresário e sua esposa decidem ficar juntos enquanto se dirigem ao centro da cidade, onde descobrem que a sociedade colapsou. A cidade se tornou um deserto pós-apocalíptico, onde as poucas pessoas que restam vagam tentando sobreviver, atacando umas às outras se suspeitarem que pode haver comida em seus bolsos, e alguns animais até se alimentam de corpos. O médico e sua esposa deixam o grupo escondido dentro de um bar enquanto vão ao mercado mais próximo para ver se conseguem encontrar comida. As pessoas lá estão se agarrando às poucas coisas que restam nas prateleiras, mas a esposa do médico consegue ver e encontra um conjunto de escadas que a leva a um depósito, enquanto o médico junta roupas. Depois de encher algumas bolsas, a esposa tenta sair, mas as pessoas ali ouvem o barulho das coisas em suas bolsas e pulam sobre ela para roubá-la. Felizmente, o médico ouve isso e vem ajudar, afastando todos e se colocando entre a multidão e sua esposa como um escudo enquanto fogem do prédio. Em uma distância segura, a esposa
tira um momento para se recompor enquanto o médico volta para buscar as roupas que havia derrubado na saída, e um cachorro simpático aproveita a chance para se aproximar e fazer amizade com ela. De repente, para surpresa de todos, começa a chover e a esposa leva o cachorro consigo para dentro de uma igreja para esperar pelo marido sob um teto seco. A igreja está incrivelmente lotada e todas as estátuas tiveram seus olhos cobertos. Ainda assim, um padre não para de promover a palavra de Deus. Do lado de fora, as pessoas aproveitam a chance para coletar água e lavar seus corpos, já que não tinham água limpa há muito tempo. O médico volta com as roupas e busca sua esposa para se reunir ao grupo, com o cachorro seguindo-os, tornando seu animal de estimação. O grupo come algumas rações dentro do bar e decide passar a noite lá para descansar adequadamente. Então, pela manhã, eles saem novamente, caminhando cuidadosamente pela cidade para chegar à casa do médico e sua esposa, que ofereceram para compartilhá-la com todos. A partir de então, o grupo consegue estabelecer uma rotina. Com a orientação da visão da esposa, eles limpam o apartamento e compartilham as roupas do médico. Eles só saem quando precisam encontrar comida e coletam água e lavam sempre que chove. O homem de tapa-olho deseja viver com eles para sempre porque se tornaram uma família. E a esposa do empresário finalmente se reconecta com seu marido, compartilhando algumas memórias de seus dias de juventude também. O médico e sua esposa também se reconectam e agora que ela não está mais sobrecarregada de estresse, ela aceita ficar íntima com ele novamente. Semanas depois, todos estão se preparando para o café da manhã, quando o empresário de repente começa a gritar. Da mesma forma abrupta que a cegueira veio para ele, agora se foi e ele pode ver novamente. Todos começam a celebrar ao entender que de alguma forma podem combater a doença e que a cegueira é temporária, o que significa que a esperança de todos voltarem a enxergar. Mas alguns tinham medo de perder a felicidade que construíram, como o homem de tapa-olho e a mulher do médico, que apesar de não ter mais fardo pesado para carregar, em breve sua vida monótona retornaria. Terminando assim, Ensaio sobre a Cegueira, filme de mistério e drama de 2008, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!